Ok? Amém, meus irmãos? Vamos ler essa porção da palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso número 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Até aí, vamos, você que já orou, vamos ter mais uma palavra de oração. E nós iremos seguir então na exposição da palavra. Tira só um pouquinho do agudo e baixa um pouquinho o retorno, por favor, Bia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, o que nós desfrutamos é fruto da tua graça. É o Senhor que permite tudo isso. Até esse momento de culto, os louvores, a palavra que entoamos. Que o Senhor seja glorificado em tudo, ó Deus. Nós pedimos que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, sabendo que nós somos limitados e finitos. E se não for o teu Espírito, nós não temos condição de estar aqui. Então que o Senhor nos use e o Senhor possa falar conosco, a tua igreja, edificando, consolando, exortando, para a glória do teu nome. Assim como o Senhor tem falado o tempo todo. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortalecendo nesses dias maus. E que nós possamos entender nessa noite que a nossa salvação foi um ato de graça do Senhor. O Senhor nos concedeu por graça. Portanto, ó Deus, glorifica o teu nome. Faça o teu reino avançar. Que em tudo o Senhor seja glorificado e nós louvamos o teu nome por isso e te pedimos essas coisas humildemente na pessoa bendita de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema que eu proponho pensar com vocês nessa noite, com a igreja, é o seguinte: a soberania de Deus revelada na salvação. Esse é o tema. Eu penso que esse tema nos ajuda a pensar exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo tratar aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios. Mas, antes de nós entrarmos propriamente na exposição desse texto, é importante que a gente entenda, né, e a gente se situe acerca do contexto e o que é que levou o apóstolo Paulo a escrever esse capítulo 2, tá bom? Então, o que é que acontece? A igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que Éfeso era uma cidade portuária.
né? Tinha cerca de 350 mil habitantes naquela época e era considerada como a segunda Roma, devido ao seu poder comercial, devido todo o histórico, onde grandes embarcações do mundo inteiro passavam próximo ao mar Egeu e cruzava o porto da cidade de Éfeso, e que, portanto, tornou-se muito notório o poder econômico, político da cidade de Éfeso. Por causa dela ser uma cidade portuária, acontecia que muitas pessoas do mundo inteiro transitavam na cidade de Éfeso. E logo que muitas pessoas que vinham do mundo inteiro para fins comerciais, para fins, até para morar mesmo na cidade de Éfeso, acabava que muitas culturas do mundo inteiro acabaram se instalando na cidade de Éfeso. E acontece que por causa dessa coisa misturada de tanta gente, de tantas etnias, justamente pelo fato de que Éfeso era uma cidade portuária e muito populosa, acontece que existia um sincretismo religioso muito grande. Existiam muitas religiões, e uma das religiões ou adorações que imperava naquela época era o templo da deusa Diana, né? Nós vimos aqui na escola dominical que esse templo, inclusive, foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. O que acontece? A mitologia grega diz que Diana era filha de Júpiter com Latona. Esses 2 deuses gregos tiveram um relacionamento e que, portanto, surgiu a deusa Diana, que na verdade não é deusa Diana. Diana é uma tradução grega da deusa chamada Ártemis. Então, a filha de Júpiter e Latona é Ártemis. E então, nesse relacionamento surgiu essa senhorita, a deusa Diana, que, portanto, era cultuada lá na cidade de Éfeso. Era um templo muito suntuoso, como acabei de falar para os irmãos. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo simplesmente estrondoso, exuberante. O que é que acontecia? Muitas pessoas de Éfeso, e principalmente quem cultuava essa deusa, acreditava que ela era a deusa da fertilidade, ou a deusa dos animais, a deusa da multiplicação, mas ela ficou muito conhecida como a deusa da fertilidade. Há quem diga também que existia uma promiscuidade no cultual e que era oferecido para essa deusa como ato de adoração. Existiam mulheres que entregavam seus corpos para que ela fosse adorada lá no templo da deusa Diana. Então veja, estamos diante de uma cidade que é muito populosa, estamos diante de um sincretismo religioso muito grande. Existia um templo pelo qual a deusa, era quase que uma religião do Estado, ou uma religião oficial da cidade de Éfeso, o templo ou culto à deusa Diana. Mas não para por aí. Se você voltar lá para Atos, capítulo de número 19, você vai entender o que é que estava acontecendo de fato ali. Veja, como eu falei para vocês que foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Éfeso, ele passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Diga-se de passagem, foi uma das igrejas que ele passou mais tempo doutrinando, ensinando e evangelizando. É tão tal que no capítulo 1 ele começa a louvar ao Senhor, porque os irmãos da igreja de Éfeso tinham dentro da igreja, ou foram abençoados, na verdade, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Acontece que existiam ourives, ou pessoas que ganhavam muito dinheiro na cidade de Éfeso, porque faziam bijuterias com a imagem da deusa Diana. E o que é que acontece? O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, começa a evangelizar, o povo começa a se converter, automaticamente ele começa a dar prejuízo às pessoas que viviam da religião e da adoração à deusa Diana.
Então, quando nós lemos Atos, capítulo de número 19, nós vamos ver que houve uma confusão muito grande na cidade de Éfeso, justamente por causa disso. Porque alguns místicos da cidade de Éfeso estavam dizendo o seguinte: quem é este Paulo que chega para nos perturbar? Os ourives e os artífices, eles estavam indagando e dizendo: como é que vocês podem deixar Paulo chegar aqui, pregar, as pessoas se convertem, a gente está deixando de ganhar dinheiro, não está sendo lucrativo para a gente. Então houve um grande reboliço, uma grande zoada. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 19. Até que então se levanta um dos líderes que fazia parte do culto à deusa Diana e diz: gente, fiquem quietos, tenham calma. Quem é Paulo? E quem é esse Jesus que ele prega? Fiquem tranquilos, a deusa Diana é muito maior do que isso aí. Então veja, era um contexto extremamente difícil e um sincretismo religioso muito grande. Portanto, pelo fato do apóstolo Paulo ter passado cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, juntamente com os irmãos naquela igreja, nós então chegamos à conclusão de que a igreja aos Efésios era uma igreja que tinha uma doutrina muito sólida. Como eu falei para vocês, afinal de contas, o apóstolo Paulo passou muito tempo lá, então foi tempo suficiente para que os irmãos amadurecessem na fé. Então, como os irmãos sabem também, o apóstolo Paulo ele foi vocacionado e chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Quando nós chegamos no capítulo 2 e capítulo número 3, nós vamos entender o porquê de Deus ter chamado o apóstolo Paulo para ser apóstolo do gentio. E que, portanto, chegamos então à exposição desse texto, inteirados então do contexto que o apóstolo Paulo escrever essa carta, nós então vamos partir então para a exposição. Veja, possivelmente ele estava preso em sua segunda prisão. Ele escreveu essa carta quando ele estava preso. Então, ele tem algumas considerações práticas e algumas doutrinas muito importantes para os irmãos da igreja de Éfeso, e que, portanto, se perdura até os dias de hoje, e que, sem dúvida, trará e nos dará lições muito importantes no dia de hoje. Então, eu penso que existe a soberania de Deus aplicada na salvação. Deus é soberano no que se refere à salvação. Então, vamos então para a exposição do texto. Volte seus olhinhos agora para Efésios capítulo número 2, a partir do verso 1. E vamos pensar nesse texto. Veja. Como é que ele começa? Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele quem? Quando o apóstolo Paulo diz, ele vos deu vida, ele está se referindo a Cristo, a Jesus, exatamente. Ele está se referindo à obra salvífica de Cristo. Ele está se referindo, ele está olhando, escrevendo para a igreja de Éfeso e dizendo que foi o Senhor Jesus Cristo que trouxe a vida para os irmãos, uma vez que eles estavam mortos em vossos delitos e pecados. Então veja, quando ele usa esse termo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa palavra vós, traz o indicativo da totalidade de todas as pessoas. É interessante que nós tenhamos em mente que o apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios. Então veja, havia uma confusão e uma separação no que se referia à salvação, tanto entre judeu como gentio. Os irmãos sabem que havia uma discrepância ou uma inimizade entre judeu e gentio. Você vai ver isso muito claro quando Jesus está lá com a mulher samaritana, que ela está pegando água e ela vai dizer para o Senhor está aqui perto de mim, o Senhor não sabe que eu sou mulher samaritana? Como é que um judeu pode ter essa proximidade com nós que somos estrangeiros, né? Ou samaritano? Então veja, o povo judeu tinha uma ideia da salvação como algo nacionalista. Então pense comigo para que a gente entenda isso aqui. Veja,
Deus deu as tábuas da lei ao povo hebreu. Deus chamou a nação de Israel para ser sua propriedade. As bênçãos provêm do povo judeu. O Cristo é judeu. Portanto, na mentalidade judaica, a salvação e as bênçãos que derivam da salvação era algo próprio e somente dos judeus. Portanto, os gentios e os estrangeiros não poderiam participar dessas bênçãos. O apóstolo Paulo está resolvendo esse problema no capítulo 3 de Efésios. Ele vai dizer que o Senhor, em revelação, foi dado a ele um mistério. Que mistério é esse? O Senhor, por intermédio de sua graça, quebra o muro da inimizade e agora tanto judeu como gentil podem se achegar à salvação por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Então essa separação e essa mentalidade de salvação do povo judeu já tinha caído por terra e quebrado, uma vez que é Cristo que quebra esse muro da inimizade. Não existia mais. Não era algo próprio somente dos judeus. Então veja, tanto gentil como judeu agora pode receber e participar das bênçãos da salvação. Por intermédio de quem? De Cristo. É por isso que ele começa dizendo, ele vos deu vida. É interessante que nós tenhamos em mente que a igreja de Éfeso era uma igreja mista, tinha tanto judeu como gentil. Então é interessante que o apóstolo Paulo deixe isso muito claro. Ele vem dizendo, o Senhor Jesus vos deu vida, estando vocês, tanto judeu como gentil, morto. Mas morto em quê? Em vossos delitos e pecados. Veja, a primeira coisa que o apóstolo Paulo está colocando na mesa diante dos judeus e do gentil é, vocês estão em pé de igualdade diante do Senhor. Vocês estão mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, foi Cristo que deu e gerou vida em vocês. Mas veja, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso número 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Veja, curso deste mundo tem a ideia de uma era ou um modelo pelo qual o mundo se comporta. Existe uma forma e uma visão, uma cosmovisão de mundo que aqueles que não conhecem a Cristo, que não servem a Cristo, vivem. Eles defendem uma tese, um tipo de vida que não é oriunda de Cristo. Portanto, esse curso, esse modelo de vida só revela a podridão do nosso ser e quão nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, uma vez que nós estamos afastados de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui? Está dizendo, eu vou mostrar para vocês quem eram vocês antes de conhecer Cristo. Tanto judeu como gentil estavam mortos. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo a cosmovisão que esse mundo defende, segundo as concupiscências. Esse mundo tem uma forma de vida. Vocês compartilhavam e aderiam a esse tipo de vida. Vocês tinham esse modelo de prática de vida como algo corriqueiro para vocês. Então vejam, ele está dizendo, vocês andaram nesse estilo de vida outrora. Todos estavam mortos em vossos delitos e pecados. Então veja, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, eles não somente andavam no curso deste mundo. Existe um modelo que esta era adere como princípio de vida. E existe uma ação demoníaca, onde existe uma influência do antirreino para que as pessoas se comportem do jeito que elas vivem hoje. Então veja, nós não somente andávamos como este mundo andava, como também o nosso coração era inflamado e levado a praticar as práticas desse mundo por influência de demônios. Eram coisas simplesmente malignas. Agora, meus irmãos, pensem comigo. Que situação a nossa, hein? Antes de Cristo. A partir disso, a partir dessa introdução que eu estou trazendo para você, você começa a entender o porquê
de Deus ser soberano na nossa salvação. Nós estávamos mortos. Nós andávamos segundo um curso que era caído, um sistema que é caído. Nós éramos influenciados por poderes malignos. Esses poderes pelos quais o apóstolo Paulo vai dizer que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, que condição era nossa? Era morte espiritual. Nós caímos no pecado de Adão. Nós herdamos a queda de Adão. E que, portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição de todo pecador que não tem a Cristo. É morte. O seu coração é influenciado a viver no curso deste mundo. Ele é influenciado por poderes demoníacos e que, portanto, as suas práticas revelam exatamente isso. Os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Chegamos então no verso de número 3. O apóstolo Paulo vai dizer: entre os quais o quê? Também todos nós andamos outrora. Ele não só está mostrando a condição de judeu e gentio, como ele também agora se engloba. Ele diz: eu também estava nessa condição. Todos nós andávamos segundo o curso deste mundo. Éramos, por natureza, filhos da desobediência. Eu também me enquadro nessa condição, meus irmãos, de morte espiritual. É muito difícil. Nós não conseguimos enxergar, claro que isso é uma obra do Espírito, mas a condição daquele que não conhece a Cristo é simplesmente terrível, é trevas. Ele não enxerga a vida. Ele não tem sensibilidade a Deus. Ele tem prazer nesse mundo, neste curso, neste modelo, nessa cosmovisão. Ele abraça esse tipo de vida e ele tem prazer nisso, uma vez que ele está morto. Veja, essa era a nossa condição. Nós éramos bonzinhos que só, hein? Mas não para por aí. O caldo ainda vai engrossar. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja, os primeiros 3 versos do capítulo 2 de Efésios nos coloca diante da parede e diz: você é um pecador morto. Não existe nada sã dentro da sua psique, vamos pensar nessa perspectiva, que lhe dê a condição de você responder para a salvação. Afinal de contas, você está morto. A condição de todo pecador, a condição de todo aquele que não conhece a Cristo é morte. Ele vive segundo as inclinações da carne, fazendo os desejos dos pensamentos. Ele está morto, ele é por natureza filho da ira. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e se Efésios capítulo número 2 terminasse no verso número 3? A pergunta é: o que seria da gente? Aí nós chegamos então no verso número 4. Sabe quando a gente está... Eu acredito que alguns irmãos não passaram por isso. Eu passei por uma experiência quando eu era mais novo, quando eu era jovem. A gente tomando um banho no açude lá, junto com um colega meu, outros colegas. Quando eu estava lá num lugar que era um pouco fundo, o cidadão jogou a tarrafa em mim. Eu sei o que é que um peixe passa dentro de uma tarrafa. Eu soube o que é que um peixe passa dentro da tarrafa. Eu desci, parecia um tijolo de 8 furos, Gustavo. Sabe quando você quer respirar, não consegue? Você tem aquela sensação de morte. Até que eu não lembro de mais nada. Quando eu tornei, eu estava lá e eu voltei. Enfim, não morri, estou aqui. Mas veja, esses 3 primeiros versos é como se ele estivesse comprimindo a nossa consciência. E nós estivéssemos assim, ó. E agora?
Mas só que nesse caso nós não vamos morrer. Estávamos mortos. E agora é que existe uma conjunção adversativa no verso número 4, que muda todo o parâmetro da perícope. Veja, como eu falei para vocês já pensaram, se esse capítulo terminasse aqui no verso número 2, estava todo mundo morto em seus delitos e pecados. Entretanto, todavia, porém, mas, conjunção adversativa, verso número 4, mas quem? Quem foi que entrou em cena? Foi quem? Foi Deus. Veja, mas Deus. Aí sabe quando você está naquele momento quase morrendo, que você vê mas Deus, aí você faz. Ele chegou. Eu estava morto. Mas Deus. Mas Deus o quê? Eu pergunto para o texto. E o texto me responde. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, verso número 5, e estando nós mortos em quê? Em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja, aí tudo muda. Agora você entende a soberania de Deus revelada na salvação, conforme eu proponho tratar como tema desse sermão. Deus intervém na vida do pecador e que, portanto, ele dá-lhe a vida àquele que outrora estava morto. E eu falei isso na escola dominical, que existe duas correntes teológicas que pensa da seguinte forma, que é a corrente monergista e sinergista. O que é que o sinergismo defende? Por exemplo, principalmente defendida pelos arminianos, eles acreditam que na salvação o pecador responde ao estímulo do convite. Nós estamos pregando e eu pergunto para você, você quer aceitar Jesus? E o pecador diz, eu quero, afinal de contas é um convite. Esse ato sinérgico, existe uma cooperação mútua. Ele estava morto, mas ele diz, opa, eu quero. Mas eu penso que não se enquadra bem com o que o apóstolo Paulo está querendo tratar aqui. O que é que o monergista pensa? Ele pensa o seguinte, imagine, como eu já falei essa ilustração aqui, imagine um corpo boiando lá no mar. Ele está morto, faz dias que está lá. Passa uma embarcação cheia de gente e diz, ele está morto, o que é que a gente faz? Alguém diz, joga uma boia. Alguém joga uma boia, mas o cara está o quê? Está morto, como é que ele vai pegar? E no ato monérgico, é Deus quem dá vida ao pecador. Ele vai lá e diz, receba a vida. E não depende do eu querer, eu aceito. Não! É o que ele está dizendo no verso número 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E esse tipo de vida não é vida biológica, é uma vida que é gerada do alto, só Cristo pode nos dar. E que, portanto, nós que um dia estávamos mortos, foi Ele que nos deu a vida. Mas Deus, grave isso. Pense sempre quando você estiver na opção do pecado, que isso martela a sua consciência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele me deu vida. Nós estávamos mortos, meus amigos, e Deus nos deu a vida. Foi Ele, tá? Não foi uma cooperação mútua. Por quê? Pela graça sois salvos. Ele vai tratar isso de maneira mais dinâmica no verso de número 8. E nós vamos entender isso de maneira mais prática. Verso número 6. Quais foram os resultados, então, desse ato monérgico de Deus? Verso número 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não só recebemos a vida que é oriunda e que vem exclusivamente da parte de Deus, como também nós desfrutamos das bênçãos da salvação. Você não somente foi salvo, nós não fomos salvos apenas, nós desfrutamos de bênçãos que o Senhor nos concede na salvação. Veja, nós desfrutamos de comunhão, nós desfrutamos de tantas coisas, nós só temos sensibilidade de algumas coisas por causa da salvação. Como é que você tem a sensibilidade que você trabalha o mês todo e que você, portanto, grato e com o coração repleto de alegria, sabendo que tudo, que 100% é dele, você traz apenas 10% de oferta para manter a obra do Senhor? Por que é que você tem essa consciência? Por causa de Deus, por causa de Cristo. Ele não somente nos deu a vida, como também nós participamos dos benefícios da salvação, da comunhão, da alegria, do partir do pão, de estar junto com os irmãos e da vida que está por vir, que, diga-se de passagem, é eterna. Então veja, esse pacote completo nós só temos. Por quê? Por causa do mas Deus. Você já pensou, meus irmãos, se a nossa salvação dependesse de nós? Você sabe por quê? Você não está numa condição. É claro que eu não quero ser aqui sensacionalista. Você sabe por que nós não estamos pior do que nós estamos? Quando eu falo pior no sentido de uma vida trivial, eu vou responder para você. É porque Deus não nos deu a oportunidade de conduzir a nossa vida do jeito que a gente quer. Ele não somente nos dá a salvação e nos salva, como também Ele nos sustenta, e as nossas vidas estão nas mãos dEle. O maior benefício que nós desfrutamos da salvação é Deus ter as nossas vidas no seu controle. Porque se tivesse sobre nosso domínio, certamente não estaria nenhum bonitinho aqui nessa noite. Mas não estaria mesmo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele fez isso por intermédio da sua graça. Aí você diz, eu pergunto para você, qual é o mérito que você tem nisso? Nenhum. Você quer motivo melhor para adorar a Deus do que esse? Pense comigo. Você era rebelde a Deus. Você não queria Deus. Você estava morto. Agora, todos os dias, você quer estar na igreja. Você desfruta das bênçãos da sua família. Você está aqui domingo após domingo, oferecendo louvores ao nosso Deus. Por quê? Por causa dele. É o Senhor que faz isso por causa da sua graça, meus irmãos. E nós temos motivo de sobra para adorar ao nosso Senhor e Salvador. Não nos falta motivo. Mas não acaba por aí. Verso número 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando o apóstolo fala em século vindouro, existem pelo menos duas interpretações que nós entendemos aqui. O apóstolo Paulo possivelmente estava falando dos crentes que ao longo dos séculos seriam acrescentados à igreja de Cristo. Ou a segunda interpretação é quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, todos aqueles que receberam a salvação e todos aqueles que não receberam a salvação estarão diante de Deus observando o triunfo da igreja. Então veja, o ato soberano da salvação de Deus em nossas vidas não reflete nesse mundo somente, como também reverbera para toda a eternidade. Portanto, todos os vivos e os mortos, em um dia oportuno que nós não sabemos qual é, verão e contemplarão quão grande é a salvação do nosso Deus. E nós veremos aqueles que morreram,
e nós estaremos junto com o Senhor eternamente lá nos céus. Por quê? Por causa da graça do Senhor. Os séculos vindouros contemplarão as bênçãos e os beneplácitos da salvação de Deus. E qual é a cooperação que você tem nisso, rapaz? Deixe de ser besta. Você não cooperou em nada. Você estava morto. E morto é morto. Deus gosta muito de vocês. E de mim também. Pela graça sois salvos, meus irmãos. Mas veja, o que é que nos espera? O apóstolo Paulo usa esse termo, a suprema riqueza da sua graça. Deus é riquíssimo em graça e misericórdia. E que, portanto, até os séculos vindouros, por toda a eternidade, nós estaremos contemplando esse ato misericordioso dele. Mas chegamos então no verso número 8. E aqui ele nos coloca diante da parede. E ele vai dentro do nosso coração e diz que nós não temos parcela e contribuição nenhuma para a salvação. Veja o que aqui diz, verso número 8. Porque o quê? Pela graça sois, mediante o quê? E isso não vem, é dom de Deus. Meus irmãos, a palavra graça, a palavra fé e a palavra salvação, no grego são palavras femininas, a graça, a salvação, a fé. E isto, essa palavra isto aqui, é uma palavra masculina, que possivelmente não está indicando nem isto a fé, nem isto a graça, nem isto a salvação. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Com esta palavra isto, ele está querendo dizer o seguinte: o processo da salvação, que é pela graça, mediante a fé, não vem de vocês. Este processo, não é algo que é oriundo do coração do pecador, é dom de Deus. O que é que a gente contribuiu para a nossa salvação? Afinal de contas, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós estávamos mortos. O nosso coração, a nossa mente era influenciada por poderes malignos que hoje atuam nos filhos da desobediência. Portanto, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom celestial de Deus. A salvação é um dom. É Deus que nos dá por intermédio da sua graça. Mas eu pergunto, mas por que não vem da gente, Paulo? Poxa, nossos pecadores tão bonitinhos, nós fizemos tantas ações boas, né, Tutu? Tem tanto pecador aí que no final do ano leva 200 cestas básicas lá pro lixão e selfie no Instagram. Ô cababom, que só falta ser crente. Tá vendo como ele é bom? Aí eu pergunto, mas por que a salvação não vem por meio deles? Ao apóstolo Paulo, verso número 9. Não vem de obras. Por quê, Paulo? Para que ninguém se glorie. A salvação é de Deus. Ponto final. Esse seu coraçãozinho de pedra, conforme diz Jeremias lá, né? Ele tirou e colocou um coração de carne. Você responde aos estímulos de Deus por causa dele. Até as nossas orações, meus irmãos. Eu vou orar. Até as tribulações. Os mínimos detalhes sequer das nossas vidas. Deus está lá. Deus está conduzindo. E por que Deus não faz que nós tenhamos parcela no desenrolar da salvação? No que se refere à salvação? Para que ninguém se glorie. É Deus que nos salva. É Deus que salva o pecador. É Deus que continua salvando o pecador. E já vou adiantando, não sei se aqui nessa noite existe alguém distante de Cristo. Essa é a sua condição, viu? É morte. Portanto, é Deus que lhe salva. E Deus pode fazer isso por intermédio da sua graça. E Ele é soberano, e Ele é sábio demais.
E sabe por que você veio aqui nessa noite? Se porventura existe alguém. É um dom de Deus. E Ele faz isso, meus irmãos, para que ninguém chegue naquele dia, lá nos céus. A gente chega lá e diga: Arcanjo Miguel, eu quis a salvação. Ninguém. Todos contemplarão o leão da tribo de Judá. Todos apontarão para ele, de joelhos dobrados. Toda língua confessará que só ele é detentor de toda autoridade, de glória, poder e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ninguém chegará lá no céu e dizer: eu quis, eu fui e eu fiz. Não vendi obras para que ninguém se glorie. Isso é uma pancada no nosso ego, né? Todo ser humano é tendencioso à soberba. Portanto, você não tem contribuição nenhuma na salvação. É Deus que nos salva. Deus é soberano na salvação. Amém, meus irmãos? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. E o resultado de todas as coisas é que Deus, além de salvar pecadores, Ele o capacita para a sua obra. E que, portanto, quer você cante, quer você evangelize, quer você pregue, seja qual for a sua função no reino de Deus, Ele faz isso por intermédio da sua graça, porque são obras que Ele preparou de antemão, antes da fundação do mundo. Até aquilo que você faz na obra de Deus, você faz por intermédio da sua graça. Ele lhe fez para esse fim, para a glória do nome dele, e que, portanto, ele que será glorificado até o dia bendito de Cristo. Não existe parcela nenhuma sua em contribuição para a glória dele. Ele que o faz, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Veja, até as boas obras que estão separadas para nós, que nós fazemos hoje, foi preparada de antemão por ele. Então veja, Deus é soberano na salvação. E diante de tudo isso, assim como o pastor Ailton diz, né? O que é que a gente pode levar para casa? Eu não tenho o costume de dizer isso, mas já como ele não está aqui, eu vou dizer. Quais as aplicações que a gente pode ter desse texto? Veja, em primeiro lugar, você deve louvar ao Senhor, porque você um dia esteve morto. E que se você entende esse sermão que está sendo pregado aqui nessa noite, é por causa da graça de Deus. Louve ao Senhor, porque você é um ex-morto. Você estava morto e Deus lhe deu vida. Veja que coisa maravilhosa. Algumas pessoas entram em algumas paranoias, né, e ficam como ficou lá Nicodemos, né? O Senhor disse: é necessário que você tenha que nascer de novo, Nicodemos. Como é que eu, velho, vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Eu não estou falando sobre isso não, Nicodemos. Existe um tipo de vida que é gerada por mim. Existe um tipo de vida que só o Senhor tem. E que, portanto, meus irmãos, foi esse tipo de vida que o Senhor nos deu hoje. Nós desfrutamos da vida de Cristo. Nós estamos em Cristo. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Veja que coisa maravilhosa. Tudo vivo para a glória de Deus. Os nossos olhos contemplam a glória de Deus e os poderes vindouros. Ele faz isso por intermédio da sua graça. Mas, em segundo lugar, o Senhor não permite que você tenha participação na salvação, para que não exista mérito nenhum em você. E que, portanto, toda a glória, quer no começo, ao fim da salvação, deve ser tributada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo mérito é tributado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, portanto, Ele é soberano na salvação. Veja, saia daqui nessa noite, sabendo da sua condição no passado.
E que isso sirva de estímulo para que você tenha uma vida que glorifique o Senhor a cada dia. Para que você não opte pelo pecado. Para que em tudo você glorifique ao Senhor. Afinal de contas, chega de pecado. A gente já fez o que tinha de fazer. A gente já pecou demais, Paulo. A gente já deu trabalho demais. A gente já dá trabalho demais. E essa sensibilidade, esse olhar pelo santo, pela santificação, pela glorificação, só nos é permitida por intermédio da sua graça. Ele nos torna sensíveis a essas coisas. E que, portanto, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Amém, meus irmãos? Eu fico por aqui. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos foi isso. Entenda que somente pela graça do Senhor é que nós somos salvos. E que do começo ao fim Deus é soberano na salvação. E concluo nessa noite fazendo o seguinte convite. Se alguém aqui nessa noite entendeu a mensagem, que se, portanto, Deus, por intermédio da sua graça, lhe inclina a você tomar essa decisão. E se você quer que nós oremos pela sua vida, nós lhe convidamos aqui para nós orarmos por você. E que você então possa desfrutar e participar das bênçãos e do poder, dos poderes vindouros. Caso não tenha, que Deus te abençoe. E, portanto, nós queremos agradecer a oportunidade que foi nos dada e que o Senhor, por intermédio da sua graça, nos sustente até o dia que Ele voltar. Até lá, vamos lutando de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.